Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Uma lida difícil é produzir comida. Muito difícil. A produção agrícola, ela está sujeita a tantos fatores incontroláveis que o produtor não controla, que governos não controlam, que instituições não controlam, que a ciência não controla. Fatores que muitas vezes nem são previsíveis e que podem ter um impacto decisivo na produção e, portanto, no prejuízo, no lucro, na quantidade, na qualidade, na produtividade, no retorno de capital investido. E num país como o Brasil, com uma agricultura, na média, muito desenvolvida, você tem alguns setores ainda carentes de melhor produtividade, mas, no geral, a produção brasileira ela é resultado de muito investimento, de muita tecnologia. E os problemas são vários também. São vários. Falta de infraestrutura. É aquela velha história, né, que o Joelmir Betting dizia, e não dizia só quando estava no ar, falando ao microfone, nas conversas informais, ele sempre lembrava. A soja brasileira, por exemplo, para pegar um produto, esse é um produto de exportação, majoritariamente, embora também tenha um vasto mercado interno, porque a soja é usada em N produtos, cada vez mais. Mas a soja, quando sai da fazenda no Brasil, quando ela atravessa a porteira, ela é muito mais barata do que a soja produzida nos Estados Unidos. O custo de produção é menor porque a produtividade é muito elevada, o investimento é muito elevado, o profissionalismo na gestão do negócio é muito alto. Porém, quando ela chega lá no porto para ser embarcada, ela já está mais cara do que a soja produzida nos Estados Unidos, porque entre a porteira da fazenda e o porto está o imenso custo de se produzir no Brasil. Estradas ruins, imagine o que é caminhão de soja, ali com 30 toneladas pelo menos, e aí você tem uma ponte que desaba, ficam anos até que a ponte seja arrumada, o caminhão tem de dar uma volta tremenda, encarece o frete, encarece o custo. Estradas ruins que muitas vezes provocam até perda de mercadoria. Estrutura portuária que é heterogênea, né? Em alguns portos brasileiros ela é muito boa, em outros não. Mas há um investimento cada vez maior nesses portos de escoamento de produtos que tem muito mercado lá fora. Há planos, por exemplo, uma ferrovia ligando o setor produtivo no Brasil a portos no Pacífico. E isso tornaria muito mais barata a ida da soja para o mercado chinês, que é o maior comprador, muito, porque você já estaria no Pacífico. Então, cortando ali, saindo do Brasil, passando pelo Peru, chegando ao Pacífico e lá o embarque para a Ásia. Obviamente ficaria muito mais barato. Mas essa é uma possibilidade, exige investimentos, exige decisão política, não só do Brasil. Há alguma resistência no Peru com relação a isso. Mas há os produtos
que são para o mercado interno e que passam pelos mesmos problemas. O milho, o feijão, o arroz, o leite. O produtor de leite no Brasil, ele tem de ter uma resistência heróica para permanecer na atividade. Porque o que ele recebe por 1 litro de leite, muitas vezes não paga um copo com água na cidade. Você vai comprar um copo com água mineral na cidade, é mais caro do que aquilo que o produtor recebe por 1 litro de leite. E o leite é um produto com extraordinária demanda. Leite vai em biscoito, no queijo, no iogurte, no requeijão, na coalhada ali industrializada, no sorvete. São inúmeros produtos que usam leite. Então a demanda é imensa, além do consumo in natura. E o produtor, hoje, ele é cercado por exigências. Não pode pôr a mão na vaca, tem que ser ali, ordenha mecânica, resfriamento. Você tem um sistema de condução do leite até o caminhão, também sem manipulação. Isso custa dinheiro para o produtor. A exigência não garante o crédito. E aí ele vai buscar crédito para poder atender às exigências. Claro que há 60 anos, não precisa ir muito longe, até há 50 anos, você ainda tinha ali o carroceiro com o latão na cidade vendendo leite. Do produtor direto para o consumidor. Hoje não. Isso é inviável. E há muitas exigências, inclusive, que são dispensáveis, mas estão lá, o produtor tem de seguir. E ele tem compradores, e em muitas regiões brasileiras há um monopólio. Só tem uma empresa comprando. E aí ela determina o preço. Ou você vende para ela ou vai fazer o quê? Vai despejar o leite na terra? Vai consumir todo aquele leite? Não. Você tem de vender. E só há um comprador. E aí o comprador determina o preço. E há muitas vezes, repito, esse preço que não paga um copo com água mineral na cidade. Um copo, não uma garrafinha, não, um copo. E o custo é muito alto. E é bom lembrar que há a influência do câmbio, que o produtor não controla. Por quê? Porque ele muitas vezes depende de produtos importados, insumos, adubo e o óleo diesel. O Brasil, por falta de capacidade política, porque é ridículo que um país como o Brasil, que tem petróleo suficiente para todo o seu consumo interno e ainda para exportar o excedente, não tenha refinarias para isso. O número de refinarias é insuficiente. E muitas vezes refinarias não adequadas ao tipo de óleo, ao tipo de petróleo produzido no Brasil. Para a Petrobras está tudo bem, ela vende lá fora. Mas aí você importa gasolina, óleo diesel, derivados. Subiu o dólar. Fica mais caro, ainda que o preço internacional do barril seja o mesmo. Se a sua moeda se depreciou em relação ao dólar, você vai pagar mais. E o óleo diesel é indispensável. Na colheitadeira, na roçadeira, na plantadeira, no trator e no caminhão que leva a mercadoria, já que o Brasil optou, e não uma única vez, em vários momentos da sua história, por desprezar as ferrovias e apostar em rodovias. Para você levar 100 cabeças de gado, tudo bem.
Mas quando você vai levar, como no Mato Grosso é comum, 3.000 cabeças de gado, 3.000 cabeças de gado, na média ali de 30 cabeças, dependendo sempre, claro, do tamanho dos animais, 30 cabeças por caminhão, você vai precisar de 100 caminhões. Quando você pode fazer isso em uma única composição, usando ferrovia. Um país deste tamanho teria de ser cortado por ferrovias, para passageiros e, claro, obviamente, para produtos, para mercadorias. E há sempre a promessa, o projeto, mas é sempre algo que vai muito devagar, morosamente, longe das exigências da produção brasileira. E claro, além de tudo isso, o Brasil tem alguns centros de pesquisa formidáveis. Instituto Agronômico de Campinas, Embrapa. Esses caras, o que eles fizeram pela economia brasileira não é mensurável, porque é imensa a riqueza que o Brasil produziu em razão da pesquisa dessa gente, do IAC, da Embrapa, de outros institutos. E qual o estímulo para esses institutos, para seus pesquisadores? Eu me lembro, trabalhei numa roça uma vez, isso há muito, muito tempo, onde ali, se alguém falasse em produzir soja, por exemplo, ninguém levava a sério. Não, aqui não dá soja, cerrado e tal. Aí o Instituto Agronômico de Campinas desenvolveu uma soja para o cerrado. Hoje, claro, é um cultivar que já foi superado por outros muito mais desenvolvidos. Na época era o IAC-8. Isso foi uma revolução. Inclusive levou muitos gaúchos de pequenas propriedades a saírem pelo país. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, para produzir, graças a essa revolução que os pesquisadores fizeram. Mas há sempre o imponderável. Além do custo Brasil, além da falta de infraestrutura adequada, você tem, claro, aquilo que é da natureza. Um pensador disse que cultura é tudo que não é natural. Não é produção da natureza, é produção humana. Por isso as lavouras são chamadas de cultura, né? Cultura de soja, cultura de milho, cultura de feijão. A ação humana. Mas a ação humana está sempre na dependência do incontrolável. A chuva de mais, a chuva de menos, a seca prolongada, como temos agora. E, além de tudo isso, muitas vezes a falta de informação. E aí entra uma discussão, a discussão sobre a agropecuária brasileira. Ela tem de ser conduzida por quem é do ramo, por quem conhece o assunto. Claro, a política está em tudo, em todas as atividades sociais. E a política tem de participar, tem de ser um elemento considerado nesse debate. Mas o debate não pode ser conduzido por quem não conhece o assunto. E, como quase tudo, também o debate sobre a agropecuária brasileira tornou-se um campo de fla-flu. Então, aqueles que nunca colocaram o pé numa lavoura, não têm a menor ideia de como se planta uma lavoura de milho, de como se colhe o feijão. Ele come. Ele come feijão, ele come milho, ele come batatinha frita, arroz, ameixa, laranja, morango, uva. Mas ele não tem a menor ideia de como aquilo foi produzido.
Ah, mas tem. Tem o discurso pronto. E sai deitando falação a respeito do que não conhece. E há aqueles que se aproveitam dessa hostilidade e se apresentam ao setor produtivo como seus porta-vozes. Não são. Não são. Também querem fazer joguinho político. E quando no poder, mostram uma mistura de indiferença com incompetência para lidar com o setor economicamente indispensável. O Brasil não pode ser o fazendão, o Brasil não pode aceitar o que é imposto pelo capital internacional, de que seja apenas fornecedor de comida e minério para o mundo. O Brasil tem de partir do seu parque industrial, que é muito bom, diversificar. Opa, falhou aqui a comunicação com o Zaidan. Na roçadeira, na plantadeira. E o Brasil pode ter combustível, biocombustível, de diversas origens, que resolvem esse problema e com a possibilidade de alcançar a autossuficiência e de ser, aí sim, fornecedor de valor agregado, de produtos com valor agregado. E pode dominar mercados. Tem capacidade para isso. Mas não ficar nesse joguinho primário, com argumentos infanto-juvenis, a respeito de um assunto tão sério. A agricultura é indispensável. Ou alguém vive sem comida, sem água, sem oxigênio? Não. Então produzir comida é indispensável para os 8 bilhões de habitantes da Terra. E para os animais, que dependem. A China, por exemplo, tem rebanhos. Você pega um rebanho suíno na China, você está falando de 300 milhões de animais. É preciso produzir comida para homens e animais. E o Brasil tem eficiência, tem tecnologia, mas é preciso observar a heterogeneidade do setor. Há picaretas, há aqueles que invadem terras públicas, fazem produção que é degradante para o ambiente. Há aqueles que não entendem a necessidade de manter cobertura vegetal. Isso, inclusive, torna mais barata a produção. Proteger a água. Sem água não há nada, meu chapa. Sem água não há vida. Proteger a água, a mata ciliar, evitar erosão, evitar que se forme uma nova calha de tanta erosão, de tanta terra levada para dentro da água. O que, inclusive, torna a correnteza mais rápida, porque menos funda, mais rápida. E quando há uma enchente, o efeito devastador é muito maior. É preciso entender que cobertura vegetal é manter, inclusive, parte considerável da área natural, de vegetação natural. Os insetos procuram a vegetação natural. Atacam as lavouras quando não há vegetação natural, que é o seu alimento natural. O seu alimento desde sempre. Se aquilo desaparece, ele vai na cultura, ele vai na lavoura. O controle biológico de pragas. Isso não é conversinha. Isso, inclusive, é, do ponto de vista financeiro, econômico, essencial. O Brasil corre o risco de pensar apenas no agora e, de repente, começar a conviver com desertificações que vão reduzir drasticamente a sua produção agrícola e, portanto, uma das grandes fontes de riqueza do país. Então, do mesmo jeito que o sujeito come batatinha em Ipanema, come carninha, suquinho de laranja, e não tem ideia
do que é a produção daquilo e sai deitando falação, há aqueles que tentam se opor a essa hostilidade ignorante com o desprezo pelo óbvio, que é preservar. Se você não preservar a terra e a água, chegará um momento em que você não produzirá coisa alguma. Coisa alguma. Então é preciso inteligência, bom senso, capacidade de entender como é a terra onde você trabalha. O que ela quer, o que ela pede, o que ela exige para continuar produzindo riqueza. Tem de ser uma relação muito amigável, uma relação fraternal e não uma relação de destruição, de devastação, de tirar enquanto houver o que tirar. Depois não haverá. Infelizmente, no Congresso Nacional, no governo e até na imprensa e na academia, nas universidades, muitas vezes é um debate pueril. Pueril, porque tenta-se estabelecer conceitos políticos a respeito de uma atividade vital. E repito, há os oportunistas, os exploradores, aqueles que inclusive exploram terras que não são suas. Há a grilagem, há governos coniventes com a grilagem, com o roubo de terra. Há ataques criminosos ao território indígena. Há a destruição da água para exploração de minério, com mineração ilegal, com uso de mercúrio. Há tudo isso. E há aquele que produz, respeitando todos os preceitos legais e naturais. E que enfrenta N adversidades, naturais e aquelas que o homem impõe, ou o Estado impõe, ou a sociedade impõe, ou o debate pueril e infantil impõe. Esse setor essencial tem de ser objeto permanente de debate. Mas esse debate tem de ser conduzido quem é do ramo, meu caro Cristiano Panvec. Tá, então, comentário de abertura do Cláudio Zaidan neste Bandeirantes Acontece. Comentário do Zaidan que daqui a pouquinho vira podcast, o Entendendo a Notícia, e você acompanha no seu celular, onde quer que você esteja, naquele momento mais tranquilo do dia, você pode ir lá, acessar a playlist do Entendendo a Notícia e acompanhar cada detalhe do comentário de abertura do Zaidan no Bandeirantes Acontece desta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. Bandeirantes Acontece que faz mais uma rápida pausa, a gente volta em instantes.